O Corinthians, para mim, fez um dos grandes jogos do ano. O Corinthians, para mim, fez um dos maiores jogos do ano. Deitou e rolou. Bailou no Vasco, arrebentou com o Vasco. Para mim, o Yuri Alberto foi o craque perfil líder. Um monstro de jogador, Yuri Alberto. Memphis Depay jogou muito. Carrilho jogou muito no primeiro tempo. Diga-se de passagem, o Ranieri também jogou muito. E o Breno Bidon, esse menino vai ser um craque de bola. Vai ser um craque de bola. Então o Corinthians amassou o Vasco, amassou de um jeito bem legal. E Corinthians rumo ao título brasileiro. O Corinthians, para mim, fez um dos grandes jogos do ano. O Corinthians, para mim, fez um dos maiores jogos do ano. Deitou e rolou. Bailou no Vasco, arrebentou com o Vasco. Para mim, o Yuri Alberto foi o craque perfil líder. Um monstro de jogador, Yuri Alberto. Memphis Depay jogou muito. Carrilho jogou muito no primeiro tempo. Diga-se de passagem, o Ranieri também jogou muito. E o Breno Bidon, esse menino vai ser um craque de bola. Vai ser um craque de bola. Então o Corinthians amassou o Vasco, amassou de um jeito bem legal. E Corinthians rumo ao título brasileiro. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, 3-0 pro Corinthians. E olha, com muito fácil, gente. Com todo respeito ao time do Vasco, que é um time muito ruim. É time para brigar para não cair e olhe lá. Primeiro gol, bela jogada do Memphis, golaço do Yuri Alberto. Segundo, bela jogada do Yuri Alberto, golaço do Memphis. O Vasco não fez absolutamente nada. E o Corinthians, gente, ainda teve 2 gols anulados pelo VAR que foram simplesmente um escárnio, uma vergonha. A arbitragem brasileira, ela segue cada vez pior. Primeiro gol, gente, futebol, esporte de contato, em câmera lenta até espirro é falta. O segundo, então, nem se fala. Agora, Coronado, 2 milhões de reais por mês, precisa jogar alguma coisa também, hein? Mas olha, vitória fácil, tranquila do Corinthians. Mas, de novo, não tem como não falar. Que vergonha essa arbitragem. Salve, salve, galera! Terminou na Neoquímica Arena, hein? Corinthians 3, Vasco 0. Que passeio do Timão, hein? O Vasco vem para São Paulo de fralda, sempre assim. E hoje não foi diferente. Faz 18 anos, inclusive, que o Vasco não ganha do Timão jogando aqui na capital paulista. 2007 tá custando caro, hein, Vasco? Chupa! E o Corinthians dominou o jogo inteiro, galera. Com 12 minutos, o Corinthians já tinha aberto o placar ali com um gol do Yuri Alberto. Com 26, pessoal, já tava 2-0 e aí quem fez o gol foi o Memphis. Inclusive, essa dupla funcionou muito bem hoje, hein? Quando um fez o gol, o outro deu a assistência. E foi assim nos 2 primeiros gols do Timão, pessoal. E aí agora vai rolar uma polêmica, porque vamos falar a respeito aí do chororô, né? Do segundo gol do Corinthians, já que a bola pega na mão do Ranieri. No início da jogada ali, o Vasco reclama de uma suposta falta. Porém, nitidamente, pessoal, não houve a intenção do jogador do Corinthians em ampliar o raio de ação do corpo, de fazer um movimento proposital. O jogador do Vasco chuta a bola na direção da mão dele. E isso, é claro, não é falta. Gol legítimo do Timão. E por falar em gol, a vantagem poderia ser ainda maior, porque no segundo tempo, galera, o VAR interviu em 2 lances e o Daronco tirou mais 2 gols do Timão. O primeiro deles aí, eu até acho que foi falta do Bidu mesmo. Ele bate com o joelho na perna do jogador do Vasco, foi falta. Agora o segundo, cara, que anularam, um gol do suposto impedimento do Yuri Alberto no começo da jogada, foi tosco demais, cara. Pra mim é gol legítimo, mas enfim, ainda deu tempo de fazer o terceiro gol, um gol contra do Vasco, né, cara? E convenhamos, a postura do Corinthians hoje foi outra. A entrada com força máxima contribuiu muito pra isso. Apesar, pessoal, do Coronado não ter feito uma grande atuação assim, ele não foi um protagonista do jogo, mas a participação dele dentro de campo foi fundamental. O meio de campo tem que ter meia de criação, cara. Não dá pra você escalar um time cheio de volantes e cheio de atacantes se não tiver quem faça realmente essa ligação, cara. Então, Ramon Dias, não tem que inventar. E quando você não inventa, o Corinthians vai bem. Essa vitória do Timão traz moral aí pro time do Corinthians pro jogo de terça-feira na Copa Sul-Americana. É hora sim de correr atrás do preju na estreia daquela derrota que nós tivemos. Dá pra buscar 3 pontos jogando em Cali, sim. Tô confiante. Vai, Corinthians! Ai, Coringão! Tem que fazer 5 pra valer 3. Mas foi bem o jogo. Coringão foi bem aqui hoje. Pelo seguinte, 2 equipes tocando bem a bola, fazendo triangulações. O time do Carille também, vou te falar, é um time que marca firme, tá bem fechado, mas o Corinthians conseguiu girar. E o Memphis Depay foi o cara que a gente queria aqui. O Memphis Depay jogou muita bola. Agora, Daronco de novo aqui, hein? E o VAR de novo aqui. Augusto, fica de olho, hein? Tem alguma coisa aí. E parabéns ao Ramon que tirou os caras amarelados, porque senão o Corinthians ia terminar o jogo com 1 a menos. E vai, Corinthians, 3, era pra ser mais. Corinthians venceu o Vasco pelo placar de 3-0, mas era pra ter sido mais, hein?
Era para ter sido pelo menos 5-0, 2 gols foram anulados por esse maldito árbitro de vídeo. Eu odeio árbitro de vídeo, acho que o árbitro de vídeo atrapalha demais o futebol, principalmente no futebol brasileiro, é muita interferência do árbitro de vídeo no futebol brasileiro e acabou atrapalhando a vitória do Corinthians, né? Anulou um gol do Matheus Bidu e anulou um gol do Memphis, um golaço do Memphis, né? Anulou o gol do Matheus Bidu por causa de uma falta e um gol do Memphis por causa de um impedimento. O árbitro de vídeo, mas tirando o árbitro de vídeo, foi uma excelente vitória do Corinthians. Constrangedor pro Vasco, hein? Vamos falar a verdade? Olha, o Corinthians fez o jogo dele. O Corinthians não precisou nem acelerar. Ficou ali, giro baixo, marcha 2, marcha 3, tentando passar a quarta, quinta marcha para ganhar o jogo de 3-0. Beleza, o Vasco estava com time reserva ou time misto. Faz diferença, óbvio, mas o Carille só pode mandar a campo um time do Vasco que consiga competir. E o Vasco não conseguiu competir contra o Corinthians, que tem muito mais talento. Já teria se fosse o 11 inicial contra o 11 inicial. Cara, brincadeira. O Carille joga muita bola e nem apareceu muito. O Memphis, fácil, né? Um tapa na bola, tapa aqui, gol, assistência, joga fácil. E o Yuri Alberto também, sem contar a ausência do Galo, que é um cara super diferente no futebol brasileiro. Então, assim, foi um jogo constrangedor, não só pelo resultado, que foi 13 e poderia ter sido mais, mas pela incapacidade do Vasco de competir, fosse defensivamente ou até ofensivamente. O atenuante é que o Vasco estava com um time misto para reserva, mas não pode. O Vasco tem que entrar em campo sempre com capacidade de competir. Né? Vamos chegar a essa conclusão aqui. Olha só, rodada de número 2 do Campeonato Brasileiro.